Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos amigos. Desejo para vocês um ótimo domingo e espero encontrá-los bem, animados, felizes com o Senhor, fortalecidos na fé. Hoje, agora pela manhã, eu falei em nosso culto presencial sobre contentamento. E gostaria de, talvez, resumir o que eu falei no culto presencial nesse devocional. Esse é um assunto muito interessante, palpitante. Precisamos conversar sobre, porque estar contente não é algo inerente ao ser humano. Precisamos, primeiramente, aceitar esse fato, não é? A queda do homem o atingiu por demais nesse quesito, contentamento. E prova de que não está em nós o estar contente em toda situação, é que o apóstolo Paulo, quando ele fala especialmente sobre esse assunto, no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses, versículos do 11 ao 13, ele vai dizer algo muito importante sobre isso e vai finalizar de uma forma incrível. Primeiro, ele vai dizer para os crentes de Filipos o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele finaliza de uma forma magistral. Ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o motivo do apóstolo Paulo estar contente em toda e qualquer situação não é outro senão o Senhor. O Senhor é que o capacita a estar contente em toda situação. Mas há algumas coisas práticas que nós precisamos falar sobre o contentamento, não é? E uma das coisas importantes sobre o contentamento, sobre estar contente sempre, é que nós, meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos amigos, nós precisamos, o contentamento virá para nós a partir do momento em que nós valorizamos aquilo que nós possuímos, aquilo que nós já temos, não é? Não há como ter uma vida de contentamento se a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Não é sem motivo que o autor de Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 5, ele vai dizer assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Não é? E quando a gente tem olhos bons para valorizarmos o que nós temos, a gente vai deixar de olhar um pouco para aquilo que a gente não tem, não é? Mas uma outra coisa importante para uma vida de contentamento é que nós precisamos parar de nos comparar. A gente se compara muito. A gente olha muito para o que o outro tem, não é? E quando nós olhamos para o que o outro tem, sempre nós vamos encontrar alguém que tem mais do que nós, não é? Mas o pior não é isso.
O pior é que, ao olharmos para o que o outro tem, a gente tira os olhos daquilo que a gente tem. E às vezes o que nós temos é até melhor do que o outro tem. Não é? Aquela história da galinha, a galinha do vizinho ser mais gorda, né? A grama do vizinho ser mais verde. É porque a gente deixa de valorizar e começa a comparar, não é? Aquilo que a gente tem em detrimento ao que o outro tem. Foi por esse motivo que Eva caiu em tentação e pecou. Eva se esqueceu de que ela havia sido feita à imagem e semelhança de Deus. Satanás lançou para ela, a serpente lançou para ela, Deus não quer que você coma do fruto, porque o dia que você comer, você será como ele. Ela devia responder para ele, meu filho, eu já sou. Eu fui feita à imagem e semelhança de Deus, mas Eva preferiu comparar, preferiu olhar para a proposta de Satanás, não é? E uma outra coisa sobre o contentamento, que é muito importante de nós exercitarmos, é que nós precisamos valorizar, considerar, apreciar as coisas mínimas que Deus nos dá. Não é? E o Senhor Jesus vai falar sobre isso. Ele vai dizer, porque foste fiel no pouco, no muito, não é? No muito eu serei contigo. O princípio aqui é o seguinte, quem não é fiel no pouco, se chegar a conseguir o muito, não vai ser e poderá perder. Mas o mais sério dessa situação para mim é quando nós não valorizamos as pequenas coisas que Deus nos dá, por pequenas que sejam, e cobiçamos as grandes, pode ser que quem nos dará não será o Senhor, pode ser outro Senhor. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas o fato é que nós temos um Deus maravilhoso, e o salmista fala sobre ele no Salmo 23 e diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, né? E até uma música que o meu irmão Saulo cantou hoje, depois que eu preguei essa mensagem, que diz assim: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Ele sabe tudo que eu preciso. Se eu não tenho, é porque eu não preciso. E se eu for atrás daquilo que eu não preciso, pode ser que eu esteja simplesmente cobiçando. E isso poderá ser ruína para mim. Então, a máxima é: vamos contentar com o nosso Deus, nosso pastor maravilhoso, não é? O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, porque Ele, sendo Ele o meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, muito obrigado, Senhor, porque podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Podemos viver sem coisas que não temos, porque o Senhor nos fortalece. Continua nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu desejo para você um ótimo domingo, uma ótima semana, e se Jesus não voltar hoje, eu espero vê-lo amanhã, se assim Ele nos permitir. Um grande abraço para você. Tchau!